Continuação da leitura da Bíblia, agora o livro Juízes. Narrações introdutivas. Unidade 1. Breve resumo da conquista. Depois da morte de Josué, consultaram os filhos de Israel o Senhor, dizendo: Quem marchará à nossa frente contra os cananeus e será o nosso general de guerra? E o Senhor respondeu: Judá subirá. Eis aí lhe entreguei eu a terra nas suas mãos. E disse Judá a Simeão, seus irmãos: Sobe comigo a minha sorte e peleja contra os cananeus, e depois eu irei contigo a tua sorte. E foi com ele Simeão. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e mataram em Bezeque 10.000 homens. E acharam em Bezeque Adonilezeque, e pelejaram contra ele, e derrotaram aos cananeus e fariseus. E fugiu Adobinezeque, e indo em seu alcance o apanharam, e o lhe cortaram as extremidades das mãos e dos pés. E disse Adobinezeque: 76 é que tinham sido cortadas as extremidades das mãos e dos pés debaixo da minha mesa sobre os sobejos. Assim como eu fiz, Deus me fez. E levaram-no a Jerusalém, e ali morreu. Os filhos de Judá, porém, combatendo Jerusalém, a tomaram, passaram o fio da espada pelo fogo toda a cidade. E depois, baixando, pelejaram contra os cananeus que habitavam nas montanhas e ao meio-dia nas planícies. E Judá, marchando contra os cananeus que habitavam em Hebrom, chamada antigamente de Cariate Arbe, se desfez a Cesai e a Imã e Tomai, e foi partindo dali contra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariate Sefer, isto é, cidade das letras. E disse Caleb: Eu darei a minha filha Axa por mulher ao que tomar e destruir Caiarat Sefete. E como se tomasse Otoniel, filho de Senés, irmão mais moço de Caleb, se deu por sua mulher a filha Axa. Indo ela de caminho, o advertiu seu marido, que pedisse a seu pai um campo. E como ela suspirasse, montada num jumento, disse Caleb: Que tens? E ela respondeu: Dá-me a tua bênção, já que deste uma terra seca. Dá-me também outra que se possa regar. Caleb, pois lhe deu a terra que se regava nos altos e nos baixos. Os filhos, porém, de Sineu, parente de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto, que era da sorte deles, e fica ao meio-dia de Arade, e habitaram com eles. Depois marchou Judá com Simeão, seu irmão, e juntos derrotaram os cananeus que habitavam em Sefaate, e os passaram à espada. E chamou essa cidade Orma, isso é, Anátema. E tomou Judá a Gaza com seus contornos, e Ascalon e Acaron com seus termos. E foi o Senhor com Judá, a este que se apoderou de toda a terra das montanhas. Mas não pôde derrotar os que habitavam no vale, porque eles tinham muitas carroças armadas de foices. E conforme o que Moisés tinha dito, deram Hebrom a Caleb, e que exterminou ela 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não destruíram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Os jebuseus habitaram em Jerusalém com os filhos de Benjamim até o dia de hoje. A casa de José também marchou contra Betel. O Senhor era com eles, porque tendo sitiado a cidade que antes chamava Luza, viram sair da cidade um homem e lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, usaremos misericórdia contigo. Tendo-lhe mostrado, passaram ao fio da espada todos os da cidade, mas deixaram livre aquele homem e toda a sua família. Qual, posto em liberdade, foi-se para a terra de Etim e fundou lá uma cidade que lhe pôs o nome de Luza, a qual assim se chama até o presente dia. Também Manassés não destruiu a Betsã e a Tanak com seus lugarejos, nem os habitantes de Dor e de Gebarã, e de Magedo com seus lugarejos. Começaram os cananeus a habitar com eles, mas tanto que Israel cobrou mais forças, fê-los sim tributários, mas não quis extinguir. Efraim também não matou os cananeus que habitavam em Gazer, mas ficou habitando com eles. Tampouco exterminou os Abulões, os habitantes de Setron e Naalol. Os cananeus habitaram no meio dele e lhe foram tributários. Nem também Azer destruiu os habitantes de Aco e de Sidônia e de Alabe, a Cazibe, Elba e de Afec e de Rob. Antes morou no meio dos cananeus, habitantes daquela terra, e não os exterminou. Neftali também não extinguiu os habitantes de Betsamés e Betanate, mas morou entre os cananeus, habitantes daquela terra, e os betsamitas e batanitas, e foram tributários.
Mas morou entre os cananeus, habitantes daquela terra, e betsamitas, batanitas, e foram tributários. E os amorreus tiveram os filhos de Dan encerrados no monte. Nem lhe deram lugar para descer as planícies, e habitaram no monte de Ares, que se interpreta no monte de Agila, em Ajalon e em Acelabim. Mas a casa de José carregou sobre eles e os fez tributários. E os limites dos amorreus foram desde a subida do Escorpião, Petra e os lugares mais altos. O anjo do Senhor subiu ao Galgala, ao lugar que choram e disse: Eu vos tirei do Egito e vos meti de posse na terra que tinha jurado a dar aos vossos pais, e vos prometi guardar para sempre o pacto que fiz convosco, mas com a condição de que não faríeis concerto com os habitantes dessa terra, mas que havia de destruir os seus altares. E vós não quisestes ouvir a minha voz. Por que fizestes isto? Por que razão não quis extingui-los da vossa presença, para que os tenhais por inimigos e os seus deuses sejam a vossa ruína? Ao tempo que o anjo do Senhor dizia essas palavras a todos os filhos de Israel, levantaram eles a sua voz e choraram. E foi aquele lugar chamado lugar dos que choram, ou das lágrimas, e ofereceram neles hóstias ao Senhor. Mais fácil. Okay. Despediu, pois, José ao povo, e os filhos de Israel foram cada um para a terra que lhes tinha cabido em sorte para possuírem, e serviram ao Senhor todo o tempo da vida de Josué, e sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, dos 110 anos, e sepultaram nos confins de sua idade em Natsaré e no monte Efraim, ao setetrião do monte Gás. E toda aquela geração se foi unir a seus pais, e levantaram-se outros que não conheciam o Senhor nem as obras que tinham feito a favor de Israel. E os filhos de Israel obraram o mal diante do Senhor e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o haviam tirado na terra do Egito. Seguiram aos deuses dos povos que habitavam em torno deles e adoraram-nos, provocaram o Senhor a ira, deixando a esta para servirem Baal e Astarote. Irado o Senhor contra Israel, os entregou nas mãos dos que os despojassem. Estes o tomaram e venderam aos inimigos que habitavam ao redor. Eles não puderam resistir aos seus adversários, mas, para qualquer parte que quisessem ir, a mão do Senhor estava sobre eles, assim como tinha dito e jurado, e foram em extremo afligidos. O Senhor lhe suscitou juízes que os livrassem das mãos dos seus opressores, mas nem a eles quiseram ouvir, prostituindo-se a deuses estranhos e adorando-os. Deixaram depressa o caminho por onde seus pais tinham andado, e tendo ouvido os mandamentos do Senhor, tudo fizeram pelo contrário. E quando o Senhor lhe suscitava juízes enquanto estes viviam, ele se deixava dobrar da misericórdia e ouvia os gemidos dos aflitos e os livrara da crueldade dos que os saqueavam. Mas depois que o juiz era morto, reincidiam e cometiam muito mais piores coisas do que tinham feito seus pais, seguindo deuses estranhos, servindo e adorando-os. Não os deixaram as suas invenções nem o caminho duríssimo por onde costumavam andar. Acendeu, pois, contra Israel o furor do Senhor. E ele disse: Pois que este povo tem violado o pacto que eu tinha feito com seus pais e desprezou ouvir minha voz, também eu não destruirei as nações que Josué deixou quando morreu, para assim ver se os filhos de Israel guardam o caminho do Senhor e se andam por ele, como seus pais guardaram. Por isso deixou o Senhor persistir todas essas nações e não quis destruir em pouco tempo, nem a entregou às mãos de José. Estas são as gentes que o Senhor deixou para instruir por meio delas a Israel e todos aqueles que não tinham conhecido as guerras dos cananeus, para que depois aprendessem seus filhos a combater contra seus inimigos e as avezassem em vez de as avezassem a pelejar. 5 sátrapas dos filisteus e todos os cananeus e os sidônios e heveus que habitavam o monte Líbano, desde o monte Baal, Hermon, até a entrada de Mate, e deixou-os para provar com eles a Israel, para ver se ele obedecia ou não aos mandamentos do Senhor que ele tinha tido aos seus pais por Moisés. Os filhos, pois, de Israel habitaram por meio dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, fariseus, heveus e jubezeus. Tomaram por mulheres as filhas destes e deram as suas filhas às dos mesmos, servindo aos seus deuses. Unidade 2. A história dos juízes.
Fizeram mal diante do Senhor, esse sobre Otoniel. Fizeram mal diante do Senhor e esqueceram-se sobre Deus servindo aos Baalins e a Astaró. Irado, pois o Senhor contra Israel, entregou-os às mãos de Cusã-Rassatam, rei da Mesopotâmia, e lhes estiveram sujeitos há 8 anos. E clamaram ao Senhor, que lhe suscitou um Salvador, que o livrou de saber Otoniel, filho de Cenez, irmão mais moço de Caleb. E o Espírito do Senhor esteve nele e julgou a Israel. E saiu a campanha. O Senhor lhes entregou as mãos de Cusã e Rastam, rei da Síria, e derrotou. E ficou a terra em paz 40 anos. Morreu Otoniel de Cenez, a Ode. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o mal diante do Senhor, que levantou contra eles Eglon, rei de Moabe, porque tinham pecado na sua presença. Ele uniu os filhos de Amon e de Ameleque, e se avançou e derrotou Israel, e se apoderou da cidade das palmeiras. Serviram os filhos de Israel a Eglon, rei de Moabe, 18 anos, e depois disso clamaram ao Senhor, o qual lhe suscitou um salvador, por nome de Aod, filho de Gera, filho de Gemini, que se servia a ambas para como da direita. E por ele mandaram os filhos de Israel seus presentes a Eglon, rei de Moabe, o qual Aod mandou fazer para si uma adaga que tinha os copos de largura da palma da mão. E a cingiu debaixo do vestido ao lado direito, e presenteou os regalos a Eglon, rei de Moabe. E Eglon, agora em extremo gordo, e depois de lhe ter apresentado os regalos, foi seguindo os companheiros que tinham vindo com ele. E voltando de Gálgala, onde estavam os ídolos, disse ao rei: Tenho que te dizer, ó rei, uma palavra em segredo. E ele lhe mandou que se calasse. Tendo saído para fora todos os que os rodeavam, entrou Aod a ele e disse, estando o rei só sentado no seu quarto de verão, que rodeavam, e entrou Aod a ele, e estando o rei sentado no seu quarto de verão, lhe disse, tenho que dizer-te uma palavra da parte de Deus. O rei se levantou logo do seu trono, e Aod, estendendo a sua mão esquerda, tirou a adaga do lado direito e lhe cravou no ventre com tanta força que os copos entraram com a folha pela ferida e ficou apertada na muita gordura. E não tirou a adaga, mas como a cravou, assim deixou no corpo. E logo os excrementos do ventre saíram pelas suas vias naturais. Aod, porém, tendo muito bem fechado e segurado com ferrolho as portas do quarto, saiu por um postigo. E entrando os criados do rei, viram fechadas as portas do quarto e disseram, talvez esteja aliviando o ventre no seu quarto de verão. E esperando muito tempo até ficarem confusos e vendo que ninguém lhes abrira, tomaram a chave. Abriram, achando o seu homem estendido e morto em terra. E enquanto eles estavam na turbação, saiu Aod pelo lugar dos ídolos onde tinham voltado atrás, e chegou a Seirate. Logo tocou a trombeta no monte Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele, marchando na frente, o qual lhes disse, segui-me, porque o Senhor entregou em nossas mãos os moabitas, nossos inimigos. E desceram seguindo, e tomaram os vales do Jordão, por onde vai a Moabe, e não deixaram passar a nenhum. Mas mataram desta feita perto de 10.000 moabitas, todos os homens robustos e esforçados. Nenhum deles se pôde escapar. Sangar, e neste dia ficou Moabe humilhado debaixo da mão de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois deste foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com a relha de um arado, e ele mesmo defendeu a Israel. Débora e Baraque. Os filhos de Israel tornaram a fazer o mal na presença do Senhor depois da morte de Aod. E o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Assor. E teve por general seu exército um chamado Sisara, o qual habitava em Arosete das gentes. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carroças armadas de foices e os havia estranhamente oprimido por 20 anos. Havia uma profetisa chamada Débora, mulher de Lapidô, a qual naquele tempo julgava o povo, e se assentava debaixo de uma palmeira que chamava em seu nome entre Rama e Betel no Monte Efraim, e os filhos de Israel vinham ter com ela todas as suas diferenças. Esta mandou chamar a Baraque, filho de Abinoém, em Sédios e Neftali, e lhe disse, o Senhor de Israel te ordena, vai e leva o exército ao Monte Tabor, e tomarás contigo 10.000 combatentes dos filhos de Neftali e dos filhos de Zabulon, estando tu junto a torrente de Sison, eu farei que venham à tua presença Sisara, o general do exército de Jabim, e as suas carroças e todas as suas tropas, e los entregarei nas mãos. Baraque lhe disse, se vierem comigo, eu irei, se não quiserem vir comigo, não irei. Ele lhe respondeu, eu irei certamente contigo, mas dessa feita não te será atribuída a vitória, porque Sisara será entregue nas mãos de uma mulher.
Levantou-se, pois, Débora e partiu com Baraque para Sedes, o qual, chamando os de Zabulon e Naftali, marchou com 10.000 combatentes, e tendo Débora em sua companhia. Com 10 mais Raber, Sineu, havia muito tempo que se tinha separado dos outros Sineus, seus irmãos, filhos de Moabe, parente de Moisés. Tinham estendido as suas tendas até o vale machado em Senim, e estavam junto a Sedes. E deu a notícia a Cisar que Baraque, filho de Abinoém, tinha avançado até o monte Tabor. E ele ajuntou 900 carroças armadas de foices e fez marchar todo o exército de Xerosete das gentes até a torrente de Sison. E disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor entregou nas tuas mãos a Cisara. Atende que ele mesmo é o teu condutor. Depois desceu Baraque do monte Tabor e 10.000 combatentes com ele. E o Senhor aterrou a Cisara e todas as suas carroças e a todas as suas tropas. Que mais aqui? Peraí. Que caíram ao fio da espada, que Baraque deixou ver. De sorte que Cisara, saltando em sua carroça, fugiu a pé. E Baraque, seguindo as carroças fugitivas e todo o exército de rações dos agentes... Opa! Desculpe. Ai, que susto! Tá tudo mexendo. Credo. Só um minutinho. Baraque foi seguindo as carroças fugitivas e todo o exército aterror sete da gente, toda a multidão dos inimigos foi morta, sem escapar um só. Cisara, porém, chegou fugindo para a tenda de Jael, mulher de Aber-Sineu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e as casas de Aber-Sineu. Saindo por Jael, entrou no encontro de Cisara e lhe disse: entre cá, meu senhor, entre e não tema. Entrou ele na tenda e coberto por ela com a capa, lhe disse: peço-te que me des uma pouca de água, porque trago muita sede. Ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber e o cobriu. E Cisara lhe disse: põe-te à porta da tenda, e se alguém vier perguntar-lhe e disser: está aqui alguém, responder-lhe-ás: não está ninguém. Tomou, pois, Jael, a mulher de Aber, um prego em silêncio, pé ante pé, aplicou o prego à fonte da cabeça de Cisara e, dando com o martelo, cravou pelo cérebro até entrar pela terra. Ajuntando seu profundo sono com a morte, desfaleceu e morreu. Ao mesmo tempo, chegou Baraque em seguimento de Cisara, e Jael, saindo-lhe ao encontro, lhe disse: vem, eu te mostrarei o homem que buscas, o qual, entrando onde estava, viu Cisara, estirado e morto, e o prego encravado na sua fonte. Naquele dia, pois humilhou Deus a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, aos quais cresciam cada dia, apertavam com mão forte a Jabim, rei de Canaã, até que todo o destruíram. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoém, cantaram, dizendo: vós, os quais, dentre os filhos de Israel, espontaneamente ofereceste vossas vidas ao perigo, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, escutai atentos, príncipes. Eu sou o que cantarei ao Senhor e que entoarei os hinos ao Senhor a Israel. Senhor, quando tu saís de Seir e passava pelo país de Edom, a terra se moveu, e os céus e as nuvens destilaram águas. Os montes se derreteram à face do Senhor, e o Sinai à face do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, não se trilhavam os caminhos, e os que haviam de passar por eles iam por atalhos desviados. Cessaram os valentes de Israel e desapareceram, até que se levantou Débora, até que se levantou a mãe Israel. O Senhor escolheu as novas guerras, e ele mesmo derribou as portas dos inimigos. Não apareceu nem escudo nem lança nos 40.000 de Israel. O meu coração ama aos príncipes de Israel. Vós, os voluntários que vos oferecestes ao perigo, bendizei ao Senhor. Vós que montais sobre os luzidos jumentos e os que ocupais as cadeiras da justiça e os que andais pelo caminho, falai. Aonde foram quebradas as carroças e se afogou o exército dos inimigos, aí sejam contadas as justiças do Senhor e a sua clemência com os valentes de Israel. Então desceu o povo do Senhor às portas e alcançou o principado. Levanta-te, levanta-te, Débora, levanta-te, levanta-te, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e toma posse dos seus cativos filhos de Abinoém. Salvaram as relíquias do povo, e o Senhor pelejou as pessoas desses valentes. Um de Efraim derrotou em Amaleque, depois um de Benjamim contra os 3 povos, o Amaleque. De Maquir desceram os príncipes
E de Maquir desceram os príncipes e Zabulon que o comandassem um exército para batalhar. Os capitães de Sacar se acharam com Débora e seguiram as pisadas de Baraque, o qual lançou no perigo como num precipício e num abismo, dividido Ruben contra si mesmo, e se acharam na contenda dos seus homens de valor. Porque habitais tu dentre dois termos, para ouvires aos balidos dos rebanhos? Dividido Ruben contra si mesmo, se acharam em contenda os seus homens de valor. Galaade estava descansado da banda além do Jordão, e Dan se ocupava em equipar as suas naus. Azer habitava na costa do mar e deixava de estar nos seus portos. Mas Zabulon e Neftali se expuseram à morte na terra de Merome. Vieram os reis e pelejaram os reis de Canaã e Tanak junto às águas de Magedo, e ainda assim não levaram presa alguma. Do céu se pelejou contra eles. As estrelas, persistindo na sua ordem e no seu curso, pelejaram contra Cisara. A torrente de Sison arrastou os seus cadáveres à torrente de Cadumim, a torrente de Sison. Põe o pé, alma minha, sobre as tuas valentes. Peraí, eu vou ler de novo isso aqui. A torrente de Siso arrastou seus cadáveres, a torrente de Cladumim, a torrente de Sison. Põe o pé, alma minha, sobre estes valentes. As unhas dos cavalos caíram com o ímpeto da fuga, e os mais robustos dos inimigos se precipitaram na sua ruína. Amaldiçoai a terra de Meroa, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai os seus habitantes, porque não acudiram a socorrer o Senhor em ajudar os mais valentes dos guerreiros. Bendita seja entre as mulheres Jael, esposa de Aber-Sineu, e seja bendita na sua tenda. Ela deu leite ao que lhe pedia água, e numa taça de príncipes lhe presenteou manteiga. Estendendo a mão esquerda a um prego e a direita a um martelo dos oficiais, buscando a cabeça um lugar para a ferida, deu o golpe em Cisara, trespassando-lhe com grande esforço as fontes. Caiu entre os seus pés, desfaleceu e expirou. Resolvia-se ante os seus pés e jazia morto, miserável. A mãe de Cisara, olhando pela janela, gritava, e desde o seu quarto dizia: por que tarda tanto em voltar a sua carroça? Por que são tão pesados os pés dos seus 4 cavalos? Mas uma das suas mulheres, mais advertida do que as outras, respondeu à sogra essas palavras: talvez a esta hora reparta o esbulho e escolha para si a forma mais formosa das cativas. Vestidos de várias cores se dão ao despojo a Cisara, e várias joias se destinam para o adorno do seu pescoço. Assim, pereçam, Senhor, todos os teus inimigos, os que porém te amam, brilhem no sol quando nasce. E teve na terra paz 40 anos. Tomaram os filhos de Israel a fazer mal diante do Senhor, que os entregou por 7 anos nas mãos dos maldianitas, e foram muito oprimidos por eles. E fizeram para si covas e cavernas nos montes, fortalezas para lhe poderem resistir. Tendo os israelitas feito as suas semeaduras, vinham os madianitas e os amalecitas e os outros povos orientais, e pondo nas suas tendas, nos seus campos, talavam tudo quando ainda estava a erva até a entrada de Gaza, e não deixavam os israelitas nada do necessário para a vida, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque eles vinham com todos os seus rebanhos e tendas, e a maneira que os gafanhotos cobriam tudo com a multidão inumerável dos homens, camelos, destruindo tudo que tocavam. E Israel foi em extremo humilhado na presença de Madian. Clamaram, pois, ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, e o Senhor lhes mandou um profeta que lhes disse: eis que aqui diz o Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz sair do Egito, e vos tirei da casa da servidão, vos livrei do poder dos egiptanos e de todos os inimigos que vos afligiam. Lancei fora os amorreus à vossa chegada, e entreguei-vos a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temai os deuses amorreus cujas terra habitais, e vós não quisestes ouvir a minha voz. Veio depois o anjo do Senhor, e assentou-lhe embaixo de um carvalho, que havia a Efra, e pertencia a Joás, pai de uma família de Orzi. E estando Gedeão seu filho sacudindo e alinhando o seu trigo no lagar para esconder os madianitas, lhe apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, o homem mais valente de todos. E Gedeão lhe disse: se o Senhor é conosco, peço-te, Senhor meu, que me digas por que caíram sobre nós todos os males. Nossa, aqui... Veio, pois, o anjo do Senhor e assentou debaixo de um carvalho, onde havia em Efra, e pertencia a Joás, pai de família de Orzi. Estando Gedeão, seu filho, sacudindo e limpando seu trigo no lagar, para esconder os madianitas, lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: o Senhor é contigo, o homem mais valente de todos. E Gedeão lhe disse: o Senhor é conosco, peço-te, Senhor meu, que me digas
Por que caíram sobre vós todos os males? E onde estão aquelas suas maravilhas que nossos pais têm contado, dizendo: O Senhor nos tirou do Egito, mas agora tem o Senhor desamparado e nos entregou nas mãos dos madianitas. E o Senhor olhou para ele, lhe dizendo: Vai na tua fortaleza e nessa tua fortaleza e livrarás Israel do poder dos madianitas. Sabe que eu sou quem te manda. Gedeão lhe replicou: Dize-me, eu peço, meu Senhor, como poderei eu livrar a Israel? Tu sabes, a minha família é a última de Manassés, e eu que sou o último na casa de meu pai. E o Senhor lhe respondeu: Eu serei contigo, e tu derrotarás os medianitas como se fossem um só homem. E prosseguiu Gedeão: Se eu achei graça diante de ti, dá-me um sinal por onde conheça que tu és quem me fala. E não te vás daqui, menos que eu não volte trazendo um sacrifício para te oferecer. E ele lhe respondeu: Eu esperarei até que voltes. Gedeão, pois, entrou em casa e cozeu um cabrito, fez de uma certa medida de uma farinha de pães asmos e trouxe pondo a carne num cesto. Deixando o caldo de carne numa panela, trouxe tudo ao lugar debaixo do carvalho e lhe presenteou. O anjo do Senhor lhe disse: Toma essa carne e esses pães asmos e põe-nos sobre essa pedra. Derrama-lhes por cima esse caldo. Tendo feito Gedeão, estendeu o anjo do Senhor em a ponta da vara que tinha na mão e tocou a carne e os pães asmos. Imediatamente saiu da pedra fogo e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. E vendo Gedeão que era um anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor meu Deus, que viu o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: A paz esteja contigo, não temas, não hás de morrer. Ali mesmo, pois edificou Gedeão um altar ao Senhor e chamou a paz do Senhor, o nome que conserva até o dia de hoje. Estando ele ainda em Éfra, que pertence à família de Erzi, naquela noite, disse o Senhor: Toma um touro de teu pai e outro touro de 7 anos, e derribarás o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que cerca o altar, e edificarás um altar ao Senhor teu Deus, no alto dessa pedra, sobre o que oferecerás em holocausto, sobre uma fogueira da lenha, e terás cortado no bosque. Gedeão, tendo tomado 10 de seus servos, fez o que o Senhor lhe mandara. Mas temendo a família de seu pai e os homens da cidade, não o quis fazer de dia, mas cumpriu tudo de noite. E como os homens daquela cidade, tendo se levantado pela manhã, vissem derrubado o altar de Baal e cortado o bosque, outro touro posto sobre o altar que acabava de ser erigido. Disseram uns para os outros: Quem fez isso? E averiguando o autor da obra, se lhes disse: Gedeão, filho de Joás, fez todas essas coisas. E disseram a Joás: Faze vir aqui teu filho para que morra, porque destruiu o altar de Baal e cortou o bosque. Joás lhe respondeu: Acaso sois vós os vingadores de Baal para combaterdes por ele? Aquele que é seu inimigo morra antes que chegue o dia de amanhã. Se ele é de Deus, vingue de quem destruiu seu altar. Se ele é Deus, vingue-se de quem destruiu o seu altar. Daquele dia em diante foi Gedeão chamado de Jerobaal por causa daquele dito de Joás: Vingue-se Baal daquele que destruiu o seu altar. Oh, gostei desse termo. Vingue-se Baal de quem destruiu o seu altar. Eu não tenho nada a ver com isso. Gostei. Entretanto, todos os madianitas e os amalecitas e os povos do Oriente se juntaram no vale de Jezreel. O Espírito do Senhor, porém, entrou em Gedeão, trocando com a trombeta, convocou a casa de Abiezer para que o seguisse. Enviou também os mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também o seguiu. E enviou outros mensageiros à tribo de Azer e Zabulon e Neftali, que saíram ao encontro. E disse Gedeão a Deus: Se tu has de livrar a Israel por meio da minha mão, como disseste, porei eu na eira este velo de lã. Se o orvalho cair só no velo e toda a terra ficar seca, conhecerei eu daí que salvarás Israel pela minha mão, segundo prometeste. E assim sucedeu. Levantando ainda de noite, esperando o velo, encheu uma concha de orvalho. Tornou Gedeão a dizer a Deus: Não acenda contra mim o teu furor, se eu ainda fizer outra prova, pedindo o sinal no velo. Peço que só o velo esteja seco e toda a terra molhada do orvalho. E naquela noite fez o Senhor a Gedeão lhe pedira. Só no velo houve secura, e orvalho em toda a terra. A derrota dos madianitas. Jerobaal, pois que também se chamava Gedeão, levantando-se de noite, veio acompanhado de todo o povo à fonte chamada Harad. Os madianitas, porém, estavam acompanhados no vale da parte setentrional de outreiro eminente. E disse o Senhor a Gedeão: Tu tens contigo muito povo. Madian não será entregue nas suas mãos, para que não se glorie Israel contra mim e diga: Por minhas forças fui livre. Fala ao povo e manda deitar esse pregão. Aquele que é medroso e tímido, volte. E retiraram-se do monte de Galaade, e foram 22.000 homens do povo, e só ficaram 10.000. E disse o Senhor a Gedeão: Ainda é muito povo, leva-o às águas, e lá provarei. Aquele que eu te disser que parta contigo, esse vá, e a quem eu proibir, volte. E tendo o povo descido para perto da água, disse o Senhor a Gedeão: Porás um ao lado
Porás a um lado os que lamberem a água com a língua, e assim como os cães costumam lamber, e os que beberem de joelhos estarão noutra parte. Foi, pois, o número dos que tinham lambido a água, lançando com a mão à boca, 300 homens. Todo o resto da gente tinha dobrado os joelhos para beber. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e hei de te entregar nas mãos a Madiã. Toda a outra gente, porém, volte para suas casas. Gideão, tomando víveres e trombetas à proporção do número, mandou que toda a mais a multidão se retirasse às suas tendas. E com ele 300 homens saiu à batalha. Estava no campo de Madiã, embaixo do vale. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: levanta-te e desce ao campo, porque eu te tenho entregado as tuas mãos. Se tens medo de ir, só vá contigo teu Criador Fara. E tendo ouvido o que eles falam, então se confortarão as tuas mãos e descerás com segurança sobre o campo dos inimigos. Desceu, pois, ele Fara, seu criado, para aquela parte do campo onde estavam os sentinelas do exército. E os madianitas e amalecitas e todos os povos do Oriente estavam estendidos no vale como um bando de gafanhotos. Os camelos também eram inumeráveis, como a areia que há na praia do mar. E aproximando-se de Gedeão, um deles contava com outro seu sonho, e deste modo lhe referia o que vira. Eu tive um sonho, e me parecia que via como um pão de cevada cozido debaixo do rescaldo que rolava para baixo, e se deixava cair sobre o campo dos madianitas, e de todo por terra. Respondeu o outro a quem falava: isso, homem israelita. Aliás, isso não é outra coisa sendo a espada de Gedeão, filho de Joás, homem israelita, porque o Senhor lhe entregou nas suas mãos a Madiã e a todo o seu campo. Gedeão, ouvindo esse sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e voltou ao campo de Israel, dizendo: levantai-vos, porque o Senhor entregou as mãos e o campo de Madiã. E dividiu os 300 homens em 3 batalhões, e deu a cada um a sua trombeta, e a sua bilha vazia com a sua lanterna no meio de cada bilha. E disse-lhes: fazei o mesmo que me virdes fazer. Eu entrarei por um lado do campo e seguir o que eu fizer. Quando soar a trombeta que tenho na minha mão, tocai vós também as vossas ao redor do campo, e clamai de Xussuma ao Senhor e a Gedeão. E entrou Gedeão, os 300 homens que acompanhavam no lado a campo, e aos princípios da vigília da meia-noite, despertadas as sentinelas, começaram a trocar as trombetas, e quebrar as bilhas umas nas outras. E tocando em 3 lugares distintos ao redor do campo, logo se quebraram as bilhas, tomaram as luzes na mão esquerda e tocando as trombetas com a direita, gritavam: a espada do Senhor é de Gedeão. Conservando-se cada um no seu posto ao redor do campo inimigo, imediatamente todo o campo dos madianitas se pôs em desordem, e dando grandes gritos, uns fugiram. E com tudo isso, insistiram os 300 homens tocando trombetas. E o Senhor enviou a espada em todo o campo, e eles matavam uns aos outros, fugindo até Betseta e até o termo de Abel-Merula em Tebate. Porém, os filhos de Israel das tribos de Neftali e Aser, todos os da tribo de Manassés, gritando juntos, perseguiam a Madiã. E Gedeão desviou os mensageiros a todo o monte Efraim, dizendo: saia a encontrar com Madiã e empoderai-vos as águas até Betbera e até o Jordão. Todo o Efraim, pois, levantou a grita e se antecipou a ocupar as águas e os passos do Jordão até Betbera. E tendo apanhado 2 homens dos Madianitas, Oreb e Zeb, mataram Oreb no penhasco de Oreb e a Zeb no lugar de Zeb. E perseguiram a Madiã, levando as cabeças de Oreb, Zeb e Gedeão ao outro lado do rio Jordão. Então, era muita guerra, credo. Então lhes disseram os filhos de Efraim: que é isso que aprendeste a fazer? Não nos querendo chamar, quanto ias pelejar contra as madianitas, e queixando-se amargamente, pouco faltou para virem as mãos. E Gedeão lhe respondeu: que coisa podia eu fazer que igualasse a vós fizestes? Porventura não vale mais um cabo de Efraim do que as víndimas de Abiezer? O Senhor vos entregou nas mãos príncipes de Madian, Oreb e Zeb, que pude fazer que chegasse ao que vós fizestes? E dizendo isso, aplacou a ira daqueles homens que se tinham enfurecido contra ele. Tendo chegado ao Jordão, passou este rio com os 300 homens que trazia consigo, e que de cansados não podiam perseguir o que fugiram. Disse, pois, aos moradores de Socote: rogo-vos para que deis pão para essa gente que aqui trago, porque acham em extremo desfalecidos a fim de podermos ir em alcance de Salmana, reis de Madian. Zebe e Salmana, reis de Madian. Os príncipes de Socó responderam: talvez tu já tens teu poder às palmas da mão de Zebe e Salmana, e por isso nos pede que nos demos pão ao teu exército. Disse-lhes Gedeão: pois quando o Senhor me tiver entregado às mãos Zebe e a Salmana, eu vos moerei carnes com os espinhos e abrolhos do deserto. E abalando dali veio Fanuel, e fez a mesma súplica aos moradores desse país, e eles lhe deram a mesma resposta de que Socote. Gedeão disse-lhe também: quando eu voltar em paz, vitorioso, derrubarei essa torre.
Zebé e Salmana estavam em descanso com o resto do exército, porque todas as tropas do Oriente só tinham ficado 15.000 homens por haverem sido mortos 120.000 combatentes. 120.000. Homens de armas, e Gedeão, tomando o caminho dos que habitam em tendas e da banda oriental de Nob e de Jegba, destroçou o campo dos inimigos que se davam por seguros, sem recearem nada de contrário. E Zeb e Salmana fugiram. Gedeão, indo ao seu seguimento, prendeu, pondo em desordem todo o seu exército. E tendo voltado à batalha antes do nascer do sol, tomou o servo de Socote, e perguntou os nomes dos príncipes e anciões de Socote, descreveu a nota das 77 pessoas. Veio a Socote e lhe disse: Eis aqui tendes a Zebé e a Salmana, a respeito dos quais me motejaste, dizendo: Talvez estão já em teu poder as mãos de Zebé e de Salmana, e por isso pede que demos pão à tua gente, que está cansada e desfalecida. Tomou, pois, os anciãos da cidade de espinhos e abrolhos no deserto, e morreu com eles, e despedaçou aquele homem de Socote. Voltou também debaixo da torre de Fanuel, e depois de morto os habitantes da cidade. E disse a Zebé e Salmana: Que tais eram aqueles homens que vós matastes no Tabor? Responderam eles: Semelhantes a ti, um deles como um filho do rei. E ele lhes respondeu: Pois esses foram seus irmãos, filhos da minha mãe. Viva o Senhor, que vos tivessem salvado a vida, eu vos não mataria. E disse para Jeter, seu filho primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém Jeter não tirou pela espada, porque como era ainda rapaz, tinha medo. E disseram Zebé e Salmana: Vem tu mesmo e lança-se sobre nós, porque segundo a idade do homem é assim o seu esforço. Levantou-se Gedeão e matou Zebé e Salmana. Tomou os ornamentos crescentes que costumam pôr adornos nos pescoços dos camelos dos reis. Todos os filhos de Israel disseram a Gideão: Se o nosso príncipe, teu e teu filho, e filho do teu filho, porque nos livraste do poder de Madiã. E eles lhes respondem: Nem eu, nem meu filho vos dominará, mas o Senhor terá domínio sobre vós. E lhes disse: Uma só coisa vos peço: dai-me as arrecadas de vossa presa. Porque os ismaelitas costumavam trazer arrecadas de ouro. E eles responderam: Nós te daremos de muito boa vontade. E estendendo no chão uma capa, botaram neles arrecadas e ávidas da presa. E pesaram as arrecadas pedidas 1.700 ciclos de ouro, que foram os ornamentos e colares e vestidos de escarlata, do que os reis de Madiã costumavam usar. Foram as coleiras de couro, fora as coleiras de couro dos camelos. E disto fez Gedeão um efode, pois na sua cidade de Éfra. O que deu ocasião a todo Israel que idolatrasse foi a ruína de Gedeão e de toda a sua casa. Foram, pois, humilhados os madianitas diante dos filhos de Israel e nem puderam mais levantar a cabeça. Mas todo o país ficou em paz, os 40 anos em que Gedeão governou. Retirou-se, pois, Jerobaal de Joás e habitou em sua casa, e teve 70 filhos, que saíram da sua coxa, porque tinha Siquém, que lhe pariu um filho chamado Abimeleque, e morreu Gedeão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no jazigo de Joás, seu pai, em Éfra, que pertencia à família de Erzi. Mas depois que Gedeão morreu, se rebelaram os filhos de Israel e se contaminaram com Baal, e fizeram aliança com o Baal para que se fosse seu Deus. Nem se recordaram do Senhor Deus, que os livrou das mãos de todos os seus inimigos que os cercaram, nem ousaram da piedade de toda a casa de Gedeão, chamado Jerobaal, em reconhecimento de todos os benefícios que tinha feito a Israel.